Bom dia a todos que estão aqui presentes, tá bom? Agradecemos a presença de todos e vamos iniciar a palestra com o tema Saúde Auditiva, que será conduzida pelo fonoaudiólogo Felipe Raposo. Felipe é tenente do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduado em Estudos da Audição e consultor em Audiologia na Clínica Auditiva HearClean. Bom dia, Dr. Felipe, e seja bem-vindo. Muito bom dia a todos. Como já foi apresentado, meu nome é Felipe Raposo, sou fonoaudiólogo e hoje nós vamos conversar um pouco nesse tema de saúde auditiva e como ela pode impactar os relacionamentos e a autonomia da pessoa idosa. E aí, aqui eu abro não só para a pessoa idosa, mas todas as pessoas num geral, porque a nossa audição ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, antes mesmo de nós nascermos. Então, quando estamos lá na barriga da nossa mãe, a audição já está trabalhando para poder reconhecer todas as informações ali do ambiente. É por isso que se faz algumas dicas e alguns trabalhos enquanto o bebê, em relação à audição, enquanto o bebê está na barriga da mãe, porque o bebê já consegue escutar na barriga da mãe. Muito bem. E qual a relação da minha qualidade de vida com a audição? Está tudo interligado. É claro que eu vou falar mais à frente sobre essas questões, mas a minha qualidade de vida ela está também relacionada às informações sensoriais que eu recebo do ambiente. Então, é a audição, é a visão, é o tato, é o paladar. Tudo isso está relacionado. Mas como? É isso que nós vamos conversar ao longo dessa palestra relacionada à audição. Antes, eu vou só fazer um apanhado geral sobre o nosso sistema auditivo, só para a gente ter uma noção básica de como funciona esse sistema tão complexo. Então, nós recebemos as informações sonoras, primeiro, pela a orelha externa, que é representada pela nossa orelha. As informações chegam até um tímpano, que vibra essa cadeia ossicular aqui, chega até a cóclea, que era também conhecida como o caracol, dentro da orelha. E essa cóclea manda as informações sonoras até o cérebro. E aí, no cérebro, que acontece o processamento dessa audição, o processamento auditivo central. E aí, isso também está começamos a correlacionar com a qualidade de vida. Por quê? Existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é tudo que nós estamos recebendo de informações sonoras no ambiente. Porém, o escutar é interpretar aquilo que nós estamos ouvindo, entender aquilo que nós estamos ouvindo. E quem faz isso é o nosso cérebro, aqui onde acontece o processamento auditivo central. Então, se nós não recebemos as informações sonoras corretamente pelo nosso sistema auditivo periférico, o nosso cérebro não vai processar as informações corretamente. E aí, o que isso vai impactar na minha vida? Se eu não consigo receber as informações, o meu cérebro não vai conseguir entender direito o que as pessoas estão falando comigo, o que eu estou ouvindo
de algum equipamento, o que eu estou ouvindo de algum ambiente, e aí eu não vou conseguir corresponder da forma correta. E isso vai fazendo com que a minha capacidade de resposta, a minha capacidade de ação seja reduzida, cada vez mais reduzida. E aí aqui eu trouxe o significado de autonomia, que a autonomia está ligada à tomada de decisão, a fazer escolhas próprias, ou seja, lida com as questões emocionais e mentais. E aqui eu faço já uma correlação. Se eu não consigo responder da forma correta, como que eu vou ter a autonomia para fazer as escolhas próprias, ter uma efetividade na minha decisão, se eu não estou conseguindo entender direito, entender corretamente aquilo que eu estou recebendo do ambiente, através da audição? Como que eu vou fazer isso? A minha capacidade de autonomia vai cada vez mais reduzindo, cada vez mais. E isso vai influenciando negativamente cada vez mais na minha vida. Aí aqui eu trouxe uma pergunta que nós precisamos refletir um pouco. O que pode atrapalhar a minha tomada de decisão? O que hoje, na minha vida, atrapalha a minha tomada de decisão? E aí, aqui é uma pergunta bem ampla. É claro que o meu tema é sobre audição, mas quais são os fatores da minha vida que estão fazendo com que eu diminua essa minha tomada de decisão? O que está me atrapalhando? E eu ontem estava lendo um livro de poemas, e uma pergunta que eu li me fez refletir bastante, e eu queria trazer hoje para a discussão. E a pergunta é a seguinte: você está satisfeito com a sua vida? Porque muitas pessoas, e também é muito difundido por aí, se a pergunta, né, se você é feliz. Mas eu acho que isso precisa ser um pouco mais básico do que essa pergunta, porque felicidade, cada um tem a sua, cada um encontra as suas formas de felicidade. Mas hoje, você está satisfeito com a sua vida? Será que as coisas que aconteceram, o que você fez ou deixou de fazer, foi ou não foi, fazem com que você esteja satisfeito hoje? Foi assim que você imaginou a sua vida? E eu complemento com outra pergunta, que aí eu vou abrir para discussão, e aí nós vamos bater um papo aqui. O que você ainda deseja fazer da sua vida? E essa pergunta pode ser relacionado a coisas emocionais, a metas. Eu quero saber um pouquinho de você. O que você ainda deseja da sua vida?
E aí eu vou passar o microfone e peço que você fale o seu nome, se quiser falar a idade ou não. Sei que as mulheres têm um estigma, né, de falar ou não a idade. E está aberto para poder comentar, se quiser, claro, não é obrigado a nada, sobre o que quer fazer ainda da vida, ou na vida, ou alguma coisa que seja importante para você ainda. Uma meta, por exemplo, tá bom? E aí, nós vamos começar agora. Eu vou começar com o último lá. Bom dia. Evilácio. Como? Evilácio. Evelácio, muito prazer, senhor Evelácio. Qual a sua idade? 7,6. Pode falar no microfone. 7,6. Certo. Muito bem. Pode falar. O que a gente espera da vida? A gente não sabe o que tem lá na frente, eu estou aberto para qualquer eventualidade. E a gente não sabe o que tem o que vem pela frente. O que passou já passou. A gente já é experiência. O que vem pela frente a gente não sabe. E eu estou pronto para qualquer situação que eu deseje concluir. Não estou parado, não estou fechado para as coisas. Certo? É isso. Palmas para ele, por favor. Bom dia. Bom dia. Pode falar seu nome, sua idade. É Adriano, 89 anos. Faço 90 agora em novembro. Maravilha. Até agora vai tudo bem. O que eu pretendo continuar na vida é levar a vida que eu estou levando até agora, que eu pretendo continuar. Estou levando uma vida boa, tenho uma família boa, tenho colegas muito bons que reconhecem a minha amizade. Sou amigo de todos, eu acho que eu não tenho inimigos, nem aqui dentro, nem lá fora. E eu espero continuar assim. Não tenho nada de especial. Com 89 anos, não tenho nada de especial. Eu quero ver se passa o meu pai, que fez 100 anos. Então, eu quero ver se vou mais além dos 100 anos para dar um prejuízo legal a Petros. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Palmas para ele. Palmas. Muito obrigado mesmo. Não, obrigada. Não? Bom, eu não gosto muito de falar, mas eu vou falar. Bom dia a todos, meu nome é Solange. As mulheres não gostam de falar a idade, mas eu vou falar, porque... Eu? Eu tenho 70 anos e sou feliz por ter essa idade, porque, na verdade, muitos não estão chegando a essa idade. Bom, o passado, para mim, reflete o que eu errei e o que eu posso consertar agora, porque ainda tem tempo, entendeu? Então, o passado foi muito importante para eu refletir como eu vivi, o que eu posso mudar, o que eu posso transformar ainda. Me sinto jovem. Eu tenho 70 anos, mas minha cabeça não é de 70. Agora, para o futuro, o que eu almejo? Eu almejo muita coisa, eu sonho muita coisa, eu tenho muitos sonhos. E tenho certeza que eles vão se realizar com fé em Deus, né? Com saúde. Então, eu acho que servir ao próximo, servir às pessoas, ser importante para uma vida, esse é o meu maior objetivo, entendeu? Dar àquela pessoa alguma coisa de mim. É isso. Eu sou feliz, tenho uma família, tenho tudo. Tenho Jesus no meu coração, isso é tudo para mim. Bom dia, meu nome é Edileia. Eu vou fazer 76 anos agora em setembro. Bem, eu agradeço a Deus que até agora Deus me conservou como eu estou, bem, cabeça boa. Peço a Deus que me dê saúde. Eu tenho a minha mãe com 99 anos. Eu espero, assim, cuidar dela até quando Deus quiser. Então, eu peço a Deus que me dê saúde, me dê entendimento.
e que eu esteja assim sempre, seja essa pessoa assim alegre como eu sou. Muitos daqui me conhecem. Uma pessoa alegre, uma pessoa, eu gosto de me divertir, gosto de ajudar ao próximo. E mais eu peço a Deus que me dê saúde. Saúde é o principal. A gente tendo saúde, e a gente vai a qualquer lugar, né? E que conserve a minha crença, essa fé que eu tenho em Deus, que até aqui Deus me sustentou e há de me sustentar. E que eu continue assim, né? Podendo vir aqui e dançar, e passear, e viajar, e cantar, enfim, que me conserve assim como eu sou e estou. Preciso levantar também? Não, né? É bom? Bom dia a todos aí. Me chamo Rubens, tenho 60 anos e estou satisfeito com a vida, né? Essa questão da vida, você ser feliz ou não ser feliz, é diferente, porque a vida traz momentos de felicidade, traz momentos não tão felizes, traz momentos de dor, momentos de alegria. E aí a vida é isso. Então, estou satisfeito com a vida que eu levo e procuro continuar vivendo. Quem que falou aqui, seu Adriano, né? Que quer chegar nos 100, né? Não sei, não consigo ainda pensar assim, não. Quero chegar no ano que vem e assim, né, um dia após o outro, né? Bom dia, meu nome é Maria Amélia. Em agosto eu completo 70 anos. E o que eu tenho, assim, para o futuro, o que eu desejo para o futuro é continuar fazendo o que eu estou fazendo hoje, trabalhando, tendo a oportunidade de continuar trabalhando, porque eu ainda quero conhecer meu Brasil, conhecer algumas coisas mais, e continuar fazendo o que eu faço hoje, que através da religião que eu professo, ajudando as pessoas no que eu posso ajudar, e continuar sendo feliz, né? Tendo força para assim, aceitar aquilo que eu não posso mudar. Porque tem coisas que a gente vem e que a gente não pode mudar, a gente tem apenas que saber decifrar e continuar. Viver um dia de cada vez no eterno agora, que hoje é o presente, que vem embrulhado do jeito que a gente preparou ontem. Então, é isso que eu quero da vida. Só. Vocês tinham que me pegar, né? Bom, eu sou para lá de feliz com todas. Eu acho que passei momentos extremamente difíceis, como todo mundo, né? Muitas adversidades, alguns dramas raros em família também. Mas eu sou plena. Eu sou plena. Eu sou aquela que pretendo continuar em defesa dos humildes oprimidos. Sempre foi uma perseguição minha, assim, fazendo trabalhos filantrópicos, independente da minha vida profissional, né? Isso é uma coisa da vida inteira. E eu sei que eu sou aquela pessoa que as pessoas amam ou detestam, mas é porque eu sou extremamente transparente. Eu sei que já fui criticada pela minha transparência. Mas é assim que eu vou continuar. Sabem que eu posso ser confiável em todos os momentos. Posso brigar, mas também acaricio, sou amorosa, carinhosa, assim eu pretendo ser. Hoje mesmo eu fiz um carinho ali para o nosso diretor, que foi esplêndido, numa palestra que ele deu, na abertura dos Jogos da FUNACEF. Pois é, parece que eu brigo com você, mas eu gosto de você, viu? Eu reconheço, eu brigo quando estou defendendo o meu lado, mas eu gosto de você também, Jerônimo. Bom, eu estou feliz e, para falar para o fonoaudiólogo, você talvez possa me explicar por que eu passei a escutar cada vez mais à medida que eu fui envelhecendo. Eu tenho 78 anos
E hoje em dia eu escuto as águas passarem por dentro dos canos, das paredes, a bomba que está tocando lá não sei aonde, a bomba d'água que está tocando lá embaixo, não sei a quantos quilômetros eu ouço. Eu fiquei muito atenta. E não só isso. Bom, tá bom que eu sou uma médium audiente, vidente de transporte, mas eu não sei se isso explica, porque muita gente também é. Eu sou ecumênica, meu combo de orações é em português, latim, sânscrito e hebraico. Eu rezo com todo mundo. E de forma que aí eu gostaria dessa explicação, porque está que tem um fonoaudiólogo aqui, como é que esse mistério que eu passei, ao invés de perder a audição, eu ganhei muito mais audição. Ok? E sou super feliz de estar aqui como diretora social de benefícios aqui e receber vocês. Tá bom? Eu quero completar. Sim. Porque... Não lembrei agora, não. Eu queria ver os outros primeiro. Não, cada vez eu estou ouvindo menos. Então, essa sessão de hoje eu acho espetacular. Cada vez eu estou ouvindo menos mesmo. Eu já fui, quando eu era mais moço, o pessoal que me conhece antigamente, a gente tinha serestas, fazia tudo. Eu era metido a cantar também. Nada disso agora eu faço porque eu sei que eu desafio barbaramente. Né? Nada disso dá mais para fazer. Mas o que eu quero mesmo é ouvir o que Olavo Bilac dizia, né? Ouvir estrelas. E para ouvir estrelas, o que é preciso? Só amando é que se ouve estrelas. É isso. Eu quero fazer o que Olavo Bilac fazia, amar para ouvir estrelas. Muito bem. Foram todos? Muito bem. Eu sempre gosto de fazer essa abertura para essa conversa, porque eu não estou aqui somente na condição de palestrante, eu também aprendo muito com vocês. E, para mim, é uma grande honra estar aqui conversando sobre isso, porque eu poderia trazer somente aqui um tema e falar sobre audição, mas tenho certeza que a audição tem um envolvimento muito emocional. E esse emocional está ligado totalmente à nossa qualidade de vida. Então, eu preciso entender o que cada pessoa ainda espera da sua vida, o que cada pessoa tem como objetivo para a sua vida. E agora, respondendo a algumas questões, algumas perguntas, em relação a escutar mais, como você disse, está totalmente ligado a esse processamento auditivo central. Porque antes eu expliquei a diferença entre ouvir e escutar. Você está escutando mais porque está mais atenta a tudo que está ao seu redor. E aí isso faz com que você consiga escutar e entender tudo que está acontecendo ao seu redor, né? De vez em quando, já há alguns anos, e isso eu reparei, eu escuto o que as pessoas pensam. Algumas pessoas pensam. Isso já vem de alguns anos, não é sempre, mas acontece. Inclusive, e já comprovado, porque eu digo coisas para as pessoas que as pessoas sabem que era impossível saber. Sim, é claro que, como você disse, você é ecumênica, então tem toda essa questão religiosa e também algo que nós, fonoaudiólogos, temos como baseado em evidência é a escutativa.
se as pessoas praticarem a escutativa, elas vão conseguir chegar no íntimo do ser de cada pessoa. E é isso que você está praticando também, uma escutativa. Porque também hoje vivemos no mundo de coisas temporárias, ou então do fast, né? É o fast food, fast mensagem, tudo tem que ser muito rápido. E às vezes não prestamos atenção, uma verdadeira atenção no nosso próximo, no outro, uma pessoa que vem compartilhar algo conosco. Porque estamos atrasados ou precisamos fazer alguma outra coisa, trabalho, compromissos, enfim. E aí acabamos não prestando atenção. E não é nem por mal, às vezes. Não é por mal, mas porque simplesmente não temos tempo. E o mundo hoje também pede que nós sejamos cada vez mais rápidos, cada vez mais rápidos e cada vez mais atarefados. Que aí isso vai virando um ciclo. Um minutinho só. Vai virando um ciclo. Então, se nós praticarmos a escutativa, e eu também tento praticar isso, a gente consegue reconhecer e ter a empatia necessária para entender o que a pessoa precisa. Que muitas vezes o outro só precisa de alguém que escute, só precisa de um abraço, só precisa que alguém entenda aquilo que está acontecendo naquele momento. É claro que não estamos preparados para isso, não existe uma preparação para isso, mas é muito importante ter pessoas que façam isso. Vai pegar ali. Sim. Acontece que às vezes a gente não tem paciência para ouvir o outro, que acontece comigo. Às vezes a pessoa quer conversar, mas eu não tenho paciência. E é uma das grandes virtudes, né, a gente ter paciência para ouvir o outro, né? Acontece isso comigo. É só isso que eu quero acrescentar, não é mais nada. Tá certo. A paciência realmente é algo virtuoso. Virtuoso. E nem sempre estamos bem para ter paciência. É claro que eu não vou ditar regras aqui e dizer que você tem que ser paciente, você não pode ser assim e tem que fazer isso e aquilo. Não, porque cada um tem a sua forma de agir. Cada um sabe como agir. Então, nós precisamos refletir se como nós estamos agindo, e aí entra a questão de moral, de ética, se estamos agindo de acordo com que, como eu posso explicar, com que o outro faria conosco. Será que se eu fizer aquilo se eu tiver certas atitudes com essa pessoa, ela vai ter o mesmo comigo? Ou será que se ela agiu dessa forma comigo, eu vou agir da mesma forma, agir diferente? Então, são as nossas próprias escolhas, as nossas tomadas de decisão. Que aí, voltando ao tema inicial, para ter essa tomada de decisão, a gente precisa estar bem, com saúde, e no caso aqui, com uma saúde auditiva em dia, para poder conseguir ter a melhor tomada de decisão em todas as situações. Porque nós temos a língua, o português, nós falamos e assim nos comunicamos com o nosso exterior, com o mundo, com as pessoas. E se não conseguimos entender bem o que a pessoa está falando com a gente, como que nós vamos responder corretamente? Aí aqui eu trago
uma explicação bem rápida sobre o que é perda auditiva. É uma diminuição da capacidade de percepção dos sons, o que pode dificultar a compreensão e a comunicação. Então, eu já fiz um apanhado geral sobre isso, e a perda auditiva vai reduzir essa nossa capacidade de percepção. Então, estamos com uma capacidade reduzida de percepção do mundo, de forma geral. E, no nosso caso, ainda mais abrangente, porque a maior parte da população fala, se comunica através da fala. Aqui eu trago os tipos de perda auditiva, que ela pode ser condutiva, sensório-neural ou mista. E aqui eu vou fazer bem rapidinho uma explicação. A perda condutiva, ela afeta essa parte exterior do nosso sistema auditivo. Então, um caso clássico, a rolha de cera. Nós fomos no médico ou no fonoaudiólogo, ele olhou dentro da nossa orelha e disse que estamos com uma rolha de cera obstruindo, bloqueando o nosso canal auditivo. Isso pode diminuir a nossa sensação auditiva. É claro que não vai causar uma perda auditiva, mas vai fazer uma diminuição da nossa sensação auditiva. Agora, se acontece algo aqui nessa parte da nossa orelha, ou no tímpano, ou nessa cadeia ossicular aqui do nosso sistema auditivo, aí sim, pode causar uma perda auditiva. Pode ser por perfuração do tímpano, pode ser por desarticulação dessa cadeia ossicular. E uma curiosidade, essa cadeia ossicular que fica dentro do nosso organismo são os menores ossos do nosso corpo. E o menor osso é o estribo, que fica aqui nessa partezinha aqui. Ocorrendo alguma coisa nessa parte, nós temos as perdas condutivas. A perda sensório-neural vai ser da cóclea para trás. E aí as vias auditivas, os nervos auditivos, ou algo que possa ocorrer antes do nosso cérebro. E misto é o que ocorre entre a orelha exterior, a orelha externa e a cóclea. Então, esses são os tipos de perda auditiva que podem acometer o nosso sistema auditivo. E aí nós temos também os graus. Eu sou muito perguntado sobre a porcentagem de perda auditiva. Nós não classificamos desse jeito. Ah, doutor, eu perdi 10% da minha audição, 50%, 40%, 80%. Nós não classificamos dessa forma. Nós classificamos em perda leve, moderada, severa, profunda e perda auditiva completa ou surdez. Que aí pode ocorrer tanto ao nascer, já nascer com surdez, ou pode ser adquirida com o tempo. Aqui eu já adiantei a pergunta e a maioria já respondeu. Qual é a conexão entre perda auditiva e declínio cognitivo? O declínio cognitivo ocorre como uma parte natural do envelhecimento, mas pessoas idosas com perda auditiva perdem massa cerebral em um ritmo mais rápido do que indivíduos com audição sem perda. E aqui eu já faço uma correlação uma correlação mais anatômica entre a nossa audição e a nossa qualidade de vida e autonomia. Por quê? A perda auditiva,
ela vai causar uma diminuição nas informações que chegam até o nosso cérebro. O nosso cérebro precisa trabalhar com as informações sensoriais. Se as informações sensoriais, o barulho do ar-condicionado, o barulho da buzina, o barulho da torneira, o barulho de fala, da comunicação, não chega corretamente no nosso cérebro, o cérebro não vai gastar energia com algo que não está funcionando muito bem. E aí isso faz com que o cérebro faça uma morte celular naquele local. E aí isso vai impactar no declínio cognitivo, porque o cérebro não vai ficar funcionando com algo que não está recebendo. Ele não vai ficar trabalhando com as suas células para algo que não está funcionando muito bem. E aí isso vai impactar no declínio, e aí vai ocorrer esse declínio com muito mais rapidez do que deveria. E nisso a gente pode fazer uma correlação, esse declínio, com doenças que podem, que a pessoa pode ter uma predisposição. Então, se a pessoa tem uma predisposição a ter Alzheimer e já tem uma perda auditiva instalada, ela vai ter muito mais chances de desenvolver com mais rapidez esse Alzheimer do que uma pessoa sem perda auditiva e com a mesma predisposição para o Alzheimer. Então, olha como são minuciosos essas condições e como uma simples, entre aspas, perda auditiva pode levar a algo muito mais perigoso para a nossa saúde, no geral. Então, a perda auditiva, ela é silenciosa. Ela não dói, ela não avisa, olha, eu estou perdendo, a sua audição está diminuindo. Não, ela não dói, ela não dá dor de cabeça. Mas alguns sintomas, alguns sinais, na verdade, nos dizem que pode ter uma perda auditiva ali já instalada. E aí são aqueles sinais clássicos de perguntar muito, não entender o que a pessoa está falando, perguntar o que, pode me repetir. Algo também que precisa de um tema só para ele é a questão do zumbido, porque o zumbido também pode ser um sinal de perda auditiva. É claro que o zumbido ele é multifatorial, quer dizer, ele pode ser multifatorial. Pode não ser somente questão de perda auditiva, mas pode ser alguma alteração na nossa cervical, pode ser também alguma alteração aqui na nossa articulação temporomandibular, que fica aqui nessa região. Então, o zumbido ele pode ter muitas causas. E o zumbido tem tratamento. Tem casos na literatura de remissão total do zumbido, mas a gente precisa encontrar qual é a causa, porque às vezes pensamos que o zumbido é somente relacionado à nossa audição, mas não. O zumbido pode ter outras causas, e conhecendo a causa de tudo, não só do zumbido, de todas as doenças, conhecendo a causa, nós conseguimos fazer um tratamento mais efetivo. Aqui eu trouxe uma lista de consequências para a saúde associadas à perda auditiva. Então, como eu já adiantei, existe o aumento do risco de demência, e aí nós podemos colocar não só aqui o Alzheimer, mas também o Parkinson, tem grande influência,
grande influência não. A perda auditiva tem grande influência nas demências, que também pode ter o Parkinson. Risco de quedas também. Por quê? Por que quedas? A nossa audição é um sistema complexo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. É um sistema complexo e também existe uma parte aqui em cima, em cima da cóclea, que é responsável pelo nosso equilíbrio. É o nosso sistema vestibular. E todo esse órgão é interligado. Então, vamos dar um exemplo de que existe alguma alteração aqui na cóclea que está causando uma perda auditiva. Essa alteração também pode influenciar aqui no sistema vestibular e influenciar no nosso equilíbrio, no nosso sistema de equilíbrio. E aí, esse é um outro sinal também de que existe uma perda auditiva. Quando temos quedas recorrentes, quando ficamos tontos, temos tonturas recorrentes, elas podem impactar na nossa qualidade de vida, nas quedas, e também podem nos informar que existe ali uma perda auditiva instalada. Hospitalizações e diminuição da saúde física e mental em geral. E aqui, fazendo uma correlação, já se a pessoa tem uma queda, essa queda pode causar ferimentos até graves, dependendo de como seja. Então, tem tudo a ver com esse aumento das hospitalizações e diminuição da saúde física e da mente também. Olha como uma perda auditiva pode influenciar em tantas coisas. Então, nós precisamos estar atentos a isso. E, já adiantando, o recomendado é fazer audiometria, que é o exame da audição, todos os anos, para a gente poder acompanhar essa audição e, se já existir uma perda auditiva leve, por exemplo, a partir daquele momento que nós fazemos a audiometria, precisa ser monitorado bem de perto, porque essa perda de audição, ela pode ter como consequência o envelhecimento, como causa, o envelhecimento natural das nossas células auditivas, e aí, assim como o nosso cabelo envelhece, a nossa pele envelhece, a nossa audição também vai envelhecer. E isso a gente precisa monitorar. Monitorar através da audiometria. Mas também pode ter como causa uma PAIR, por exemplo. O que é PAIR? Perda auditiva induzida por ruído. Se nós trabalhamos por muitos anos num ambiente muito ruidoso, provavelmente nós temos uma perda auditiva causada por esse ambiente ruidoso. E isso causa uma diminuição da nossa audição, que talvez não tenha sido identificada quando estava trabalhando, e após a retirada, depois de sair do serviço, depois de se aposentar, ela seja identificada. Precisamos investigar as causas. Mas também pode ser algo que aconteceu ali no momento. Por exemplo, existe uma condição, um acometimento chamado surdez súbita, que pode acontecer com todas as pessoas a qualquer momento da vida. Isso quando criança, quando adolescente, adulto ou idoso. Existem muitos relatos de pessoas que estavam dormindo, acordaram surdas, sem conseguir escutar, de um lado só ou dos dois lados. E isso pode
acontecer. Então, para cada perda auditiva existe uma explicação. Nós precisamos investigar, e isso é o papel do profissional, investigar qual é a causa para poder direcionar para o melhor tratamento. Mas se deixamos para lá, até porque a perda auditiva é silenciosa. Eu não sinto dor de cabeça por causa da perda auditiva. Se eu deixo para lá, ou então se eu identifico essa perda auditiva e não busco tratamento para ela, o que isso pode me causar? Aí aqui eu trago, na verdade, algumas fotos que vão exemplificar aqui o que eu vou falar. Por exemplo, a perda auditiva não tratada pode causar isolamento social. E isso é muito perigoso, porque olha tudo que a perda auditiva pode impactar, pode influenciar, somado a um isolamento social. Vai afetar integralmente a nossa vida, integralmente e negativamente. Porque cada vez mais vamos nos afastar das pessoas, afastar de família, de amigos, de associações. Vamos afastar da vida. E isso é muito perigoso. Não podemos deixar nem que isso aconteça conosco, muito menos com o próximo. Aí aqui também eu coloco essa imagem para exemplificar como se ela estivesse numa janela vendo a vida passar pelos seus olhos, vendo as pessoas vivendo sem participar daqueles momentos. E não é isso que nós desejamos para ninguém. Aqui também eu coloco esse senhor na cama para exemplificar algo que muitas pessoas sofrem hoje, que é uma condição de ficar somente em casa, preso dentro de casa, sem querer sair muitas vezes da cama. E isso não é saudável para ninguém, não só para idoso, para ninguém, para o adulto, para a criança. Não é nem um pouco saudável. Aí aqui eu coloco mais uma foto que exemplifica muitas vezes uma tristeza que geralmente essas pessoas carregam de tudo que acontece. E aí, eu não quero aqui que seja uma palestra motivacional para ditar regras sobre o que deve ser feito, que você deve ser muito ativo, que você não deve se deixar abater, porque as doenças, os acontecimentos, as tragédias, os traumas vão acontecer. Não estamos imunes a isso. E nós ficamos tristes. Nós temos que ter os nossos momentos. Não estou falando que não é para ter. Mas precisamos ter a consciência de que esses acontecimentos são passageiros e que precisamos reagir a isso, nos adaptar a isso, porque tudo na vida é adaptação.
tudo que nós fizemos até hoje foi adaptação. A nossa evolução como seres humanos, nossa evolução como sociedade, nossa evolução como pessoa foi através da adaptação. Então, nós precisamos ter isso em mente. Aí aqui eu coloco mais uma pessoa na janela. E o que nós merecemos? Merecemos estar bem para poder cuidar da nossa própria saúde, e aí é um ciclo, e também cuidar do nosso próximo, daqueles que estão à nossa volta. Não só os nossos familiares, mas aqueles que amamos, amigos. E para isso, nós precisamos estar bem, estar com saúde. Porque se não estamos bem, como nós vamos ajudar o nosso próximo? Foi comentado aqui que é um desejo continuar ajudando as pessoas, continuar servindo a comunidade. E, para isso, nós precisamos estar bem. Nós precisamos ter a saúde em dia. E é isso que eu trago para vocês hoje. Essa valorização da saúde, essa valorização de uma saúde mental boa. Porque a nossa audição, como eu expliquei, existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é tudo que nós estamos recebendo do ambiente, mas escutar é entender. E aí, quando nós entendemos, nós colocamos as nossas emoções, as nossas concepções, os nossos conceitos, tudo que nós temos formados na nossa cabeça para poder responder, corresponder o outro. E precisamos, claro, amar. E para amar, precisamos estar bem. Com a nossa própria saúde, com o nosso próprio ser. Porque como é que vamos amar o outro, ajudar o outro, se não cuidamos disso aqui? E poder aproveitar os momentos em família, com a esposa, o esposo, os filhos, os netos, os amigos, poder aproveitar a vida. Aqui eu coloco um momento, algo simples, como um almoço ou um jantar. E como nós vamos participar desses momentos se não estamos escutando bem, por exemplo? Se não estamos bem, como estaremos integralmente naquele momento, 100% naquele momento, se existe algo que está diminuindo a nossa capacidade de percepção em tudo que está acontecendo? E aí, praticar os esportes, os exercícios, como quiser. Fazer as suas compras, ter os seus continuar com os seus compromissos, não ter que depender totalmente de outras pessoas para fazer aquilo que você estava acostumado a fazer, que você sempre fez. E agora, por causa de uma perda auditiva, por exemplo, não consegue mais realizar, não consegue mais fazer, deixou de fazer. Fazer compras, ir ao shopping, ter os momentos em família. E
aproveitando essa foto, o apoio da família é essencial em tudo. Mas aqui, puxando para a saúde auditiva, é essencial ter o apoio da família no momento em que o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó recebe um diagnóstico de perda auditiva, de uma perda auditiva moderada, de uma perda auditiva severa, profunda. É essencial, porque vai precisar. Vai precisar. Aí aqui eu coloco que a identificação e diagnóstico deve ser o mais precoce possível. Por quê? Partindo lá do princípio de que a audiometria deve ser anual, para poder ter esse acompanhamento e, se já tiver uma perda auditiva, ter esse monitoramento, para a gente ver se essa audiometria está tendo uma perda auditiva com muita rapidez, uma descendência, né? Com muita rapidez, ou se está estabilizada com o passar do tempo. A gente precisa entender para ajudar da melhor forma possível. E início do tratamento logo após o diagnóstico com os profissionais habilitados e adequados. Profissionais habilitados e adequados. Médico, muitas vezes o otorrino, e o fonoaudiólogo. Então, qualquer um desses dois profissionais que forem procurar, eles estão habilitados para poder iniciar as avaliações e o tratamento dessa perda auditiva. E algo muito importante que também precisa ser dito é que o início desse tratamento precisa ser logo após a identificação dessa perda auditiva. Porque se for deixar para depois, se for deixar para outro momento, agora não dá, tenho muita coisa para fazer, essa perda auditiva pode aumentar muito mais. Aumentando muito mais, vai impactar integralmente na sua saúde. E essa audiometria que você fez há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, não tem mais validade, porque a audiometria só tem validade de 1 ano. E, se não for iniciado o tratamento precocemente, essa perda auditiva, ela pode ter uma causa que pode ser por causa de algo congênito, que a pessoa nasceu com algum tipo de predisposição para essa perda auditiva e que começou a acontecer com 40, com 50, com 60, que pode ocorrer, que pode acontecer, e ter um decréscimo muito rápido dessa audição. E aí, interromper as suas atividades de forma muito rápida, em 1, 2, 5 anos até. Então, precisa desse início precoce desse tratamento. E aqui eu trago um estudo que tem como tema a qualidade de vida de adultos e idosos pós-adaptação de próteses auditivas. Os resultados demonstram que, após o uso da prótese auditiva, a melhora da qualidade de vida como um todo, e especialmente no domínio psicológico, em ambos os sexos. Além disso, é necessário que sejam criados ou implementados programas que visem a reintegração do indivíduo à sociedade, especialmente os idosos. Uma alternativa seria o encaminhamento dos indivíduos a grupos de convivência visando a melhora dos relacionamentos sociais. Então, aqui, nós conseguimos afirmar que, após a adaptação de aparelhos auditivos, que são uma forma de intervenção para tratamento dessa
dessa perda auditiva, nós conseguimos melhorar a qualidade de vida como um todo, principalmente no âmbito psicológico. E isso tem a ver com o que eu trouxe no início. Olha como a perda auditiva influencia na nossa qualidade de vida, na nossa autonomia, e em tudo que nós realizamos. E como forma de tratamento, sem uma intervenção de cirurgia ou outras intervenções, nós podemos realizar com o aparelho auditivo, que hoje existem várias tecnologias que auxiliam no entendimento cada vez melhor da audição, do que as pessoas estão conversando conosco. Existem os amplificadores sonoros, que infelizmente são bastante vendidos na internet por um preço muito barato, que eles apenas pegam o som e aumentam como se fosse um alto-falante dentro da orelha da pessoa. Agora, o aparelho auditivo, ele é diferente. O AASE, Aparelho de Amplificação Sonora Individual. Aquele primeiro que eu disse não é individual. Você compra e ele aumenta todo o som como um todo. Agora, o aparelho, nós, a partir da audiometria, fazemos uma regulagem para que cada frequência consiga ser amplificada da forma como você precisa, individualmente. E é por isso que não conseguimos começar a usar um aparelho e passar para uma esposa, ou para o esposo, ou para algum amigo que está precisando, porque cada audiometria é individual, cada perda é individual, e cada regulagem é individual. Então, quando nós fazemos essas regulagens, essa adaptação é específica, tanto de frequência em frequência, tanto para o entendimento de fala dos indivíduos, das pessoas que são adaptadas. Então, é um tratamento específico. E esse aparelho auditivo também precisa ser usado. Não só nós adaptamos, e aí uma semana depois, 6 meses depois, 1 ano depois, a pessoa não está usando, esquece de usar, ou usa somente 1 hora por dia. Porque não pode fazer isso, precisa usar. O aparelho auditivo é um tratamento contínuo. Então, a todo momento que você está usando, ele está fazendo um trabalho em todo o seu sistema auditivo. Porque, como eu falei antes, o nosso sistema auditivo ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. É o nosso sistema de alerta também. Então, se alguma coisa acontece dentro da nossa casa, se algo cai, uma buzina na rua, nos alerta. E como é que nos alerta? Através da nossa audição. E se não estivermos, por exemplo, com esse aparelho auditivo, como é que nós vamos conseguir identificar o que está ocorrendo ao nosso redor? Então, o aparelho auditivo é um meio para que consigamos entender cada vez melhor o que as pessoas estão falando à nossa volta, o que está acontecendo à nossa volta, porque não só acontece através dos estímulos de fala, mas também buzina, a torneira pingando, ou varrendo a casa, enfim, tem vários exemplos que podem ser citados. E, complementando também com essa parte da convivência e dos relacionamentos sociais, não adianta fazer esse tratamento auditivo e deixar também as outras partes da nossa vida de lado. O que eu trouxe aqui é a valorização da vida como um todo, a valorização da saúde como um todo. É claro que eu foquei mais na questão auditiva, mas nós precisamos ter esses relacionamentos e manter esses relacionamentos.
E como é que vamos manter esses relacionamentos, essa capacidade de decisão, essa qualidade de vida, através de uma saúde integral, uma saúde em dia. Aqui eu finalizo. O mais importante é ter em mente que é preciso envelhecer com qualidade de vida. Isso significa chegar à terceira idade com autoestima elevada, conectado ao mundo e às pessoas ao redor, participando das atividades diárias com felicidade e leveza. E com isso eu agradeço por terem me escutado. E agora estou aberto a perguntas. Quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta sobre o tema ou sobre alguma questão fonoaudiológica, estou aberto. Eu ouvi algo sobre cristais, uns cristais que tem não sei, no canal auditivo, que estão relacionados ao equilíbrio. Como é que funciona isso, essa questão desses cristais que têm que ser ajustados às vezes? Entendi. Deixa eu voltar aqui naquela imagem. Os cristais estão localizados nessa parte aqui do sistema vestibular, como eu expliquei. E aí, o nosso sistema vestibular é responsável pelo equilíbrio. Os cristais estão acoplados numa membrana. E essa membrana, ela vai ser, no termo que a gente comumente utiliza, excitados a partir da nossa movimentação, seja ela para cima ou para baixo, para um lado ou para o outro. E aí esses cristais, de acordo com a nossa movimentação, eles podem, por algum motivo, se deslocar dessa membrana e ficar vagando por toda essa região, não só aqui em cima, mas também na cóclea, porque todo esse sistema é um só. Tem a divisão auditiva e a divisão vestibular do equilíbrio, mas esses cristais eles podem andar por todo esse ciclo. E aí, por isso que se fala em reposicionamento desses cristais, porque se eles não estão aderidos nessa membrana e estão circulando por aqui, os sinais e sintomas são tontura, vertigem, porque não era para ele estar nesse local aqui, era para ele estar aderido, preso ali naquela membrana, identificando quando nós estamos subindo, quando estamos descendo, por exemplo, no elevador. São esses cristais, esses cristais junto com essa membrana, que conseguem identificar quando nós estamos subindo no elevador, quando estamos descendo, e também tem uma outra parte de cristais que identifica quando estamos numa aceleração linear, indo para frente ou indo para trás, indo para os lados. Se esses cristais não estão aderidos, não estão no lugar que eram para estar, acontece as tonturas, as vertigens que afetam, e aí existem algumas doenças que acontecem isso, a doença de Meniere, VPPB, que são vestibulopatias, doenças do sistema vestibular, do sistema do equilíbrio. Como é essa reposição? É uma reposição que geralmente é o médico otorrino que realiza, e realiza em cima de uma maca, e aí ele faz o reposicionamento com a cabeça do paciente. E aí é uma série de movimentos para poder reposicionar.
Também. É porque o termo comum que nós conhecemos é labirintite. Mas a labirintite, na verdade, a diagnosticada, é algo muito mais grave do que vestibulopatias que são mais simples de se resolver. E o termo correto seria vestibulopatia, que aí dentro nós temos a labirintite, a doença de Meniere, a VPPB, mas comumente, as pessoas falam muito em labirintite, mas labirintite mesmo é uma outra condição. Tá? Eu tenho o estribo de titânio. Foi aplicado, tem uns 40 anos, mais ou menos. Tá? Nunca mais fiz audiometria, nem vi se está direitinho. Agora faz parte do meu corpo. E me parece, eu associo mais ou menos, porque antigamente eu enjoava muito no ônibus. E hoje em dia não enjoo mais. Então, não sei se tem a ver com o estribo ou se foi uma condição que, com o tempo, melhorou, qualquer coisa parecida. Não sei. Deveria fazer audiometria? Com toda certeza. Todas as pessoas, independente se existe uma perda auditiva ou não, assim como nós fazemos um check-up geral, fazemos exames de sangue todos os anos, a audiometria também deve ser realizada todos os anos, para todas as pessoas. Em relação ao seu estribo de titânio, eu precisaria entender por que ele foi colocado aí. Não escutava, né? Pode ter sido por causa de uma otosclerose, por exemplo. Sim, ele vibra lá dentro do... Entendi. E aí pode ter sido por causa de um enrijecimento anormal da sua cadeia ossicular, que a gente chama de otosclerose. A otosclerose pode acontecer aqui na membrana timpânica, aqui nessa partezinha aqui, e também pode acontecer no estribo. E aí a ligação entre o estribo e a cóclea, que aí ele não vibra, simplesmente não vibra. E aí temos uma condição que precisa ser identificada, e aí, no seu caso, foi cirurgia. Mas não só porque foi resolvido, que não precisa ter um acompanhamento. E aí é isso que eu recomendo para a senhora, começar a fazer um acompanhamento audiológico, porque esse estribo de titânio, a gente precisa identificar como que ele está dentro dessa sua orelha, se ele está funcionando normalmente ainda, ou se ele não está posicionado corretamente. E aí o início disso é através da audiometria, que aí a gente consegue identificar isso. Tá bom? Bom dia para todos. Para quem não me conhece, eu sou a Liliane, prazer. Tá? Vou trazer uma situação aqui que acontece comigo, e as pessoas que ficam ao meu redor tal, já ouviram eu comentar sobre isso, e até é uma situação assim, engraçada. Tá? Mas eu acredito que tem alguma explicação. Quando eu tiro o meu óculos, eu sinto uma certa dificuldade na audição. Eu não sei, o pessoal fala, o que tem a ver a visão, né, com a audição, tirar o óculos. Mas, assim, a única explicação que eu trago para mim mesma, lógico, eu não sou profissional da área, é que com o óculos eu fico mais atenta, eu presto atenção, né, no que está acontecendo ao meu redor. Mas eu sinto essa diminuição da minha audição. Não sei se é falta de atenção, alguma coisa assim. Tem alguma coisa a ver? Essa é daquelas perguntas difíceis que não estão no livro da faculdade. Não está aqui, né? Nós lemos os lábios. Então não acontece só comigo. Mas eu vou tentar aqui trazer algumas explicações. Sim. Eu também uso óculos, né? E me sinto mais seguro com óculos. Não sei se é o seu caso, mas no meu é miopia para longe.
Não consigo enxergar nada a 1,5 metro, por exemplo. E então eu me sinto muito mais seguro com óculos. E presto muito mais atenção nas coisas com o óculos do que sem ele, porque parece que tampa tudo. Visão, audição, isso é uma explicação. Uhum. Entendi. Aí outra explicação também. Quem tem perda auditiva faz muita leitura labial. Se eu esconder a minha boca e começar a conversar com alguém que tenha perda auditiva, ela vai entender muito pouco. Nós tivemos um aumento muito significativo da procura de audiometria depois da pandemia, durante a pandemia e depois, por causa das máscaras. Porque as pessoas pararam de identificar o que a pessoa estava falando através da leitura labial e começaram a pensar: por que eu não estou conseguindo mais entender tão bem as pessoas, se antes eu conseguia entender? E aí, quando nós fazemos a audiometria, nós conseguimos identificar que existe ali uma perda auditiva. E com a máscara, as pessoas perderam essa identificação visual da linguagem, porque a linguagem também é visual. A linguagem é visual também. Então, isso pode ser uma explicação para esse seu sentimento, essa sua percepção, que a linguagem é visual. Então, eu também sinto a mesma coisa que você, me sinto muito mais seguro e muito mais atento com o óculos, mas também tem essa questão da leitura labial. E isso, é claro que existe relação, porque o nosso organismo é um só. Então, tudo está interligado e tudo comandado pelo nosso cérebro. E a região auditiva no nosso cérebro fica próximo da região visual. Se existe algo alterado nessa região, por exemplo, pode haver uma relação das dificuldades sensoriais de audição e visão, porque estão próximas. E aí eu não estou dizendo aqui que existe algo que está afetando o cérebro, porque pode ser anterior a isso. Pode ser, por exemplo, nas fibras nervosas, no nervo, porque quando as fibras nervosas elas sobem para o nosso cérebro, elas sobem juntas, na maior parte das vezes, na maior parte dos casos. Elas sobem juntas. E aí, se existe algo que esteja impactando muito na sua vida, é necessário procurar a ajuda médica. E aí aqui eu trouxe algumas explicações. Já terminou? Já. Duas perguntas. Você falou que o zumbido pode ser oriundo de problema da cervical ou mandibular. Uhum. Mas eu já li muito sobre isso e li muito que tem a ver também com a glândula pineal. Uhum. Você confirma isso? Sim, porque, infelizmente, o zumbido ele pode ser multifatorial. Ele pode ter como causa uma condição ou um conjunto de condições. E aí pode existir uma alteração na glândula pineal e também uma perda auditiva. Pode ser uma perda auditiva e uma disfunção temporomandibular. Então, nós precisamos identificar e ir a fundo na causa do zumbido para poder tratar da melhor forma. Por quê? Através do aparelho auditivo, nós conseguimos fazer um tratamento também para esse zumbido. Mas e se
não for somente a perda auditiva a causa do zumbido. A pessoa vai continuar com a mesma queixa. Continua ouvindo zumbido, aí vai dizer que o aparelho não está funcionando, que não está servindo, mas aí a gente não investigou prováveis outras causas para esse zumbido. Essa minha fala aqui tem a ver com uma época que não só eu e outras amigas também ligadas assim à espiritualidade e tal, tivemos zumbido na mesma época. E depois resolvemos o zumbido ou não resolvemos, e tivemos uma aceleração, porque tem muitos livros que explicam que a glândula pineal é a glândula que se liga diretamente com o cósmico, assim, dentro da espiritualidade. E realmente éramos todas ligadas a essa área de expansão de consciência. Então, e foi justamente na época que eu comecei a ouvir o que as pessoas estavam pensando. E daí a minha pergunta se uma coisa também não está conectada com a outra, etc. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta, com relação a... a Andréia perguntou, você explicou sobre os cristais. Isso tem a ver com pessoas que não sabem exatamente apontar para onde que estão, se acham que a rua é do lado para a direita ou para a esquerda, ou estão dirigindo e não têm noção de direção, assim, se é para frente, se é para o lado, se é para a direita, se é para a esquerda. Tem a ver com os cristais ou é outra coisa? Então, já respondendo essa pergunta, não tem relação. Pelo menos até hoje, o que se explica sobre essa descoordenação, né, em relação mesmo à coordenação motora e à identificação de direita e esquerda. Por quê? Em relação aos cristais, ao sistema vestibular, está relacionado muito mais ao equilíbrio e à sensação de direção, para um lado, para um outro, para cima e para baixo. Essa questão de coordenação aí já é o cérebro. O cérebro e a condição. E aí a gente precisa investigar, por exemplo, como é que foi o desenvolvimento quando criança. Se conseguia identificar o que é a direita, o que é a esquerda, se conseguia fazer essa diferenciação, porque essa dificuldade está muito ligada ao que foi feito e como que foi o desenvolvimento quando criança. Mas essa descoordenação não tem nada a ver com audição. Ok, obrigada. Por nada. As perguntas. Bom dia, meu nome é Marcela. Bom dia. Há uns 4 anos atrás, eu fiz por perceber o zumbido no ouvido esquerdo e esses ruídos e tudo mais, eu fui buscar tratamento, né? Procurei um otorrino e fiz uma série de exames, audiometria, ressonância e tudo mais. E aí eu fui diagnosticada com uma perda auditiva no ouvido esquerdo, há uns 4 anos atrás, aproximadamente. E aí fiz o tratamento e tudo mais, e fiz um aparelho, né? E o aparelho, aquele aparelho pequenininho, né, que você coloca aqui atrás, você conhece muito bem, obviamente. Só que, mediante tudo que você está falando, né, nessa excelente palestra aí, eu comecei a me corrigir aqui. Eu falei, cara, eu tô fazendo tudo errado. Por quê? Por eu ter a audição no ouvido direito perfeita, eu negligenciei o uso do aparelho. Porque eu não compreendia, você explicou, e eu falei, agora eu entendi, que o aparelho ele é um tratamento. E eu negligenciei o uso dele. E eu estava até conversando com a Anne aqui antes de começar, eu falei assim, Anne, tem uns meses aí que eu guardei meu aparelho no meu guarda-roupa em algum lugar. E até hoje eu não encontrei. Em algum lugar. Está lá. Eu sei que ele está no guarda-roupa. É grande o meu armário. Mas, mediante tudo a informação que você trouxe, muito excelente, aí, eu vou me corrigir. Eu vou chegar em casa hoje, eu vou procurar um aparelho. Eu comprei uma caixa com 60 pilhas. E
Porque não pode, porque acaba rápido a pilha, né? Muito rápido. E aí eu comprei uma caixinha com 60 no Mercado Livre, tá lá, deve ter mais 55. E a minha pergunta é o seguinte: eu fiquei esses meses sem utilizar o aparelho. Provavelmente eu prejudiquei o tratamento, né? Esse meu tratamento. E aí a minha questão é o seguinte: como eu tenho a audição do direito perfeita, eu sinto que muitas vezes eu negligenciava a frequência do uso, né, o tempo, a frequência de dias e de horas durante o dia. Eu estava fazendo tudo errado, né? Eu estou achando que você explicou algo que eu nunca tinha ouvido. Eu já fiz várias audiometrias. Inclusive, eu tenho que refazer, eu vou remarcar mediante essa palestra, porque já tem um pouco mais de 1 ano que eu fiz a última, né? E eu tenho que fazer anualmente. Eu vou marcar para fazer. E a dúvida é, pelo fato de eu ouvir bem com o direito, e aí eu acabar esquecendo e negligenciar o uso do aparelho, eu prejudico não só meu tratamento, mas eu forço o outro, que funciona perfeitamente? Muito bem. Como é que é seu nome? Marcela. Eu vou começar falando sobre o processo de adaptação do aparelho auditivo. Assim que nós identificamos a perda auditiva e realizamos a primeira adaptação, nós, lá na Earclean, eu posso falar do que como eu trabalho lá na clínica. Nós fazemos as jornadas de atendimento. E aí são atendimentos que precisam ser realizados para fazer as regulagens e poder deixar que essa adaptação seja a mais efetiva possível. Na literatura, nós temos afirmado que essa adaptação pode demorar de 6 meses até 6 anos. Quanto menos usar, mais demorada vai ser a adaptação. Quanto mais resistência ao uso, mais vai demorar a adaptação. E também vou colocar para o nosso lado. Se a adaptação não for bem realizada, com profissionais habilitados para isso, a adaptação também vai demorar. Porque, como eu disse, essa regulagem, essa adaptação, ela é específica para cada pessoa e para cada ouvido. Algo importante também é que nós temos diferenças entre os nossos ouvidos. Vou pegar o caso da Marcela, que teve uma perda unilateral, só de um lado. O outro lado escuta perfeitamente, mas o outro teve a perda. Então, por exemplo, eu não posso pegar um aparelho de um lado e colocar no outro, porque o aparelho foi especificamente regulado para aquela audição. E, como o aparelho é um tratamento contínuo, ele vai fazendo esse trabalho, esse tratamento, não só na nossa audição e para a nossa perda auditiva, mas também para a reabilitação do nosso cérebro. Por quê? Quando nós identificamos a perda auditiva, nós, profissionais, não sabemos há quanto tempo essa perda auditiva já está instalada. Ela pode ter acontecido por uma surdez súbita, ali naquela mesma semana, ou pode acompanhar a pessoa há 10, 20, 30 anos. E o que isso impactou no cérebro? Ele foi perdendo, o nosso processamento auditivo central foi perdendo a habilidade para poder identificar os sons de fala, os sons do ambiente. Então, a partir do momento que a gente coloca o aparelho, faz a adaptação, ele não está fazendo só uma amplificação para poder diminuir a nossa perda auditiva. Ele está fazendo um trabalho também no nosso cérebro. E aí, nós temos que dar tempo para que aconteça um fenômeno chamado neuroplasticidade. E aí, a neuroplasticidade é uma readaptação
das nossas células neuronais para esses novos estímulos que nós estamos recebendo do ambiente. E no caso de pessoas que tinham a audição padrão, normal, e tiveram uma perda auditiva e começaram a usar aparelho, é uma reabilitação. Fazer com que o cérebro volte a identificar, volte a processar os sons de fala especificamente, principalmente. E, para isso, a gente precisa de tempo. O aparelho auditivo não é uma coisa mágica, a cura de todos os problemas auditivos não é. É um processo, é uma adaptação, uma terapia que vai trabalhar ali na sua audição como um todo, todos os dias. E é por isso que eu recomendo o uso de, no mínimo, 8 horas por dia. Usar 8 horas por dia, todos os dias. E aí, vai ser muito benéfico se, por exemplo, eu vou tomar banho, à noite, vou tomar banho para ir dormir. Só que entre esse espaço de tempo que eu me enxugo e me arrumo para ir dormir, até ir dormir, isso demorou 30 minutos, 1 hora. Esse tempo, esse espaço de tempo, ao longo do período, ao longo de 1 ano, 2 anos, 3, 5, 10 anos, vai fazer uma diferença enorme. Por quê? A sua audição ali está sendo trabalhada. Não importa se por 1 minuto, se por 10, se por 30, se por 1 hora. E quanto mais usar, melhor. Isso eu estou falando numa situação específica em que muitas pessoas conversam comigo e falam: à noite eu tomo banho e já tiro o aparelho e não coloco de volta. Mas você ainda fica quanto tempo acordada? Fico 1 hora, 2 horas acordada ainda. E isso, ao longo do tempo, vai fazer muita diferença. E, ao longo do dia, colocar o aparelho assim que acordar, e aí só tirar quando for tomar banho, fazer alguma coisa que envolva água e quando for dormir. Não sendo isso, uso sem moderação. Sem moderação, porque vai fazendo esse trabalho contínuo na audição da pessoa e beneficiando o cérebro. Mais alguém? Meu nome é Ana. É o esforço. Não usando, você está forçando mais o seu lado bom. Muito mais. Porque ele está com sobrecarga. Com certeza. E aí a gente precisa equilibrar isso. Com o aparelho, a gente equilibra. Tá? A respeito de barulho no ouvido, quando eu tinha uns 18 anos, parecia que eu tinha uma fábrica de mármore no meu ouvido. Era como se estivesse lixando a mármore. E aí o médico me receitou vitamina A. Eu tomei, passou. Muitos anos depois, aconteceu um barulho esquisito também, e eu tomei vitamina A e passou. Agora eu estou sentindo como se eu tivesse trânsito num lugar sem barulho nenhum, como se eu estivesse escutando barulho de carros andando muito longe, trânsito pesado, né? E aí fui procurar vitamina A nas farmácias, não tinha nenhuma. Isso foi mais ou menos no princípio do ano, talvez, ou final do outro ano, não sei. Eu não sei se tem a ver com a pandemia, não sei se tem a ver com a importação do produto, não sei. Eu sei que não achei vitamina A no comércio. Agora tem que procurar outra vez. Mas é só dizer que a vitamina A me salvou. E eu procurei na internet, e na internet não diz que é a falta de vitamina A. Diz uma outra vitamina qualquer, mas que ela resolveu. Fico feliz por isso, que tenha resolvido. Isso, se for o zumbido mesmo, mostra que ele tem muitas causas, nem sempre é relacionada somente com a audição. E aí, em relação à vitamina A
e ao esgotamento, houve um esgotamento muito grande de vitaminas, e também a produção não foi suficiente para atender a demanda, e isso para muitas vitaminas. Houve também uma corrida atrás de medicamentos durante a pandemia, uma corrida errada, mas que a gente entende, porque era uma situação totalmente nova para todo mundo, enfim. Não vamos entrar aqui nesses detalhes. Mas, em relação ao seu zumbido, e que ele está ocorrendo agora, voltou a ocorrer, né? Não, é diferente. É diferente? Então, precisa investigar com o otorrino ou o fonoaudiólogo, tá certo? Para a gente poder identificar qual é a causa principal. Tá bom? Sim, então. A respeito desses aparelhos auditivos, eles são caríssimos. É um preço assim de joia, é um horror. A minha mãe já está no 3º. São assim muito caros, né? Então você até falou que a audiometria é aconselhável ser feito todos os anos, né? Mesmo com a perda que constatar na audiometria, o aparelho ele assim precisa ser regulado, ou quantos anos assim a pessoa pode estar usando o aparelho mesmo com a perda detectada na audiometria? Certo, eu entendi a sua pergunta. Em relação aos aparelhos, existem diversas tecnologias mais básicas e tecnologias mais premiums. Todos os aparelhos auditivos, infelizmente, são importados. Então, nós sabemos que a carga tributária no Brasil é muito alta. Então, não é nem muita relação com o preço do aparelho em si, mas a tributação que é exigida para cada aparelho desse entrar aqui no Brasil e ser comercializado e adaptado aqui para as pessoas. Não temos nenhuma fábrica aqui no Brasil que produza aparelho. Todos vêm lá de fora. E aí, por isso, que tem esse valor mais alto. E, em relação às regulagens, nós precisamos fazer isso para quem já tem a perda auditiva e já usa aparelho. Nós precisamos fazer esse monitoramento da audição todos os anos, porque precisamos ver se essa audiometria, com o uso do aparelho, está ficando estabilizada ou se está ocorrendo uma rápida diminuição da audição. Se de uma perda leve no ano passado, já é uma perda severa nesse ano, ou se era uma perda moderada 2 anos atrás e hoje, fazendo audiometria, já é uma perda profunda. Nós precisamos ter esse monitoramento. Outro ponto é para as regulagens. Nós só conseguimos fazer as regulagens a partir da audiometria. E se a pessoa teve uma rápida progressão da perda, nós precisamos fazer essa regulagem de acordo com a nova audiometria dessa pessoa, com a nova realidade auditiva da pessoa. Se uma regulagem foi realizada há 2 anos, ela já está totalmente defasada. Essa audição pode ter estabilizado, e aí muito bom, ou pode ter caído ainda mais. E isso é perigoso. Por quê? A pessoa pode ter a sensação de que o aparelho não está funcionando ou não está servindo, mas não é verdade. Na verdade, essa nova realidade auditiva que a pessoa tem por causa da sua progressão da perda auditiva e precisa fazer uma nova regulagem. Então, essas regulagens elas precisam ser recorrentes. Nós, lá na IRCLIN, fazemos as regulagens de 6 em 6 meses. As audiometrias de ano em ano, a cada 12 meses, mas as regulagens de 6 em 6 meses. Por quê? Nós precisamos ter esse acompanhamento auditivo do nosso paciente,
porque senão ele não vai ter uma adaptação eficaz. Lembra que eu disse que a adaptação pode demorar de 6 meses a 6 anos? Porque podem ter pessoas que têm muitas dificuldades de uso, têm muitas dificuldades para poder colocar o aparelho, podem ter dificuldade para se adaptar em ambientes muito barulhentos, com muito ruído, ou então não estão se adaptando muito bem aos sons que está recebendo através dos aparelhos. É um caso bem simples. Muitas pessoas passam muito tempo sem realizar o tratamento, começar o tratamento com um aparelho auditivo, por exemplo. E aí nós começamos a fazer a adaptação. Ela tem acesso a sons que não tinha mais. Por exemplo, o barulho do ar-condicionado. Ela, há 5, 10, 15 anos, não conseguia mais identificar o barulho. Era tudo silêncio para ela. E aí, com o aparelho auditivo, ela passa a identificar esse som. E é estranho, parece zumbido, mas não. É o acesso ao som do ar-condicionado que a pessoa simplesmente perdeu. E esse é um caso simples, mas também pode ser para arrastar o chinelo dentro de casa, o barulho da pia pingando. A pessoa acha estranho. Por quê? Simplesmente estava no mundo do silêncio, não conseguia mais perceber esses sons. Então, por isso que nós precisamos realizar regulagens recorrentes. Nós nunca ficamos, e não podemos ficar sem ver o nosso paciente por mais de 6 meses, porque a gente precisa acompanhar de perto essa adaptação, principalmente no início. Porque minha mãe, até a Andréia falou sobre os cristais, né? Minha mãe já teve também esse problema de deslocamento dos cristais, né? Que é isso que você falou da vertigem, inclusive ela teve vertigem, eu fui inclusive para um atendimento, né, emergencial. Isso tudo e sobre o aparelho também, que eu estou falando, meu Deus, é tão caro que é um absurdo, né, os preços dos aparelhos. Aí é a questão de impostos. E em relação ao reposicionamento, ele é um alívio para essa condição que está acontecendo com os cristais. A gente precisa identificar qual é a causa. Por que esses cristais estão se desprendendo dessa membrana dentro do sistema vestibular? O reposicionamento é um simples reposicionamento. Quando você sair na rua, uma semana depois, um mês, pode acontecer de novo e aí precisar fazer novamente o reposicionamento. Então, não é só o reposicionamento, não é só o alívio dos sintomas, é também identificar a causa disso. Eu queria saber, você tinha falado da perda leve, moderada, não foi? Severa, severa. Profunda. O que eu gostaria de saber é o seguinte, nessas perdas que você falou, qual delas você tem que começar já a usar a prótese auditiva? Na leve já tem que usar, na moderada? Eu gostaria de saber. Depende muito da causa, primeiro, dessa perda auditiva. Por quê? Quando estamos resfriados, existe uma ligação do nosso nariz com essa parte aqui do nosso ouvido, através desse órgão aqui que é chamado tuba auditiva. E aí existe uma relação entre o nariz e essa parte aqui da nossa orelha. E aí, quando estamos resfriados, com bastante secreção, toda essa região é bloqueada com essa secreção também. E aí, por isso que, quando estamos resfriados, algumas pessoas sentem uma diminuição da audição, que aí a gente chama como se fosse um ouvido tampado, que aí a gente chama de plenitude auricular.
E aí é uma perda de audição temporária. É claro que se isso não passar, se ficar por muito tempo, precisa fazer uma investigação. Mas eu já fiz audiometria de paciente que estava resfriado, estava com uma sensação diminuída da audição e já foi perguntando se precisava de aparelho. E não era o caso. Ele estava com uma perda leve, mas não era o caso de aparelho auditivo, porque ele estava com essa condição de secreção dentro da orelha. E aí, primeiro resolvemos isso com medicação, e depois ele retornou, fiz a audiometria de novo, quando ele já estava bem, sem resfriar, sem a gripe, e com a audição normal. A audição voltou, nesse caso específico. Agora, falando sobre uma perda auditiva realmente, se for condutiva, dos tipos, né? Se for condutiva ou sensório-neural. Uma presbiacusia, por exemplo, que é o envelhecimento natural das nossas células auditivas. Nós temos as boas práticas para adaptação dos aparelhos auditivos. Geralmente, a gente começa em perdas moderadas, porque em perdas leves, a gente avalia minuciosamente o caso e não temos só audiometria para poder verificar se a pessoa vai ter benefício com o aparelho ou não. Porque também, dentro da audiometria, nós temos um teste através da fala, que nós falamos palavras e a pessoa escuta e repete a palavra que nós falamos. Se a pessoa tem muita dificuldade numa perda leve, ela já é uma pessoa indicada para aparelho. Agora, se ela tem, por exemplo, uma perda moderada, mas conseguiu identificar todas as palavras e responder corretamente, repetir corretamente, a gente vai avaliar se é necessário ou não o aparelho. Então, vai depender muito da audiometria e também dos testes que nós vamos fazer, porque podem ter pessoas com perda leve que precisam de aparelho e pessoas com perda moderada que não precisam. Então, nós precisamos avaliar cada caso para poder fazer a indicação do aparelho auditivo, geralmente em perdas moderadas. Oi. Queria saber sobre essa causa aí, que o homem vai envelhecendo e, a partir dos 40 anos, por aí, a medicina faz alguns testes para saber a perda auditiva nas causas naturais de envelhecimento. Quais são esses números? Quer dizer, você vai... quais são os números que a medicina adota para saber essas perdas leves, moderadas, a partir dos 40 anos? Em relação principalmente à presbiacusia, que é o envelhecimento natural das células auditivas. Se existe uma condição hereditária, genética, se alguém da sua família teve surdez ou precisa usar aparelho, um parente próximo, um primo, um tio, uma tia, um irmão, a mãe, o pai, a avó, é necessário fazer isso para todo mundo, audiometria anual, todos os anos. Mas, com certeza, essa pessoa tem uma predisposição a desenvolver a perda auditiva. Então, com 40 anos, é necessário, é obrigatório fazer audiometria todos os anos. E aí, assim, acompanhar. Se não existe uma condição hereditária, se não existe uma condição de síndrome, nem nada disso, aí pode ser realizado a partir dos 50, 55. Hoje, a população está vivendo cada vez mais. Então, esses números também tendem a aumentar. De 40 para 50, de 50 para 60, de 70 para 80, enfim. Tendem a aumentar, porque a população está vivendo mais e precisa viver mais com saúde. No audiograma, na audiometria, ela está separada em decibéis.
Então, tudo que for de 25 para cima, então, 25, 20, 15, 10, está dentro do padrão de normalidade. Tudo que está abaixo disso, 30, 35, até 120, já é considerado perda auditiva. E aí tem as separações, perda leve, perda moderada, severa, profunda e perda auditiva completa. Entendi. Não. O que ele vai fazer é estabilizar, não deixar que tenha uma rápida progressão da perda. Então, não tem uma melhora. Se eu escuto em 30, se eu escuto em 40, eu vou passar a escutar em 20, em 10. Não existe isso. O aparelho auditivo é um amplificador que vai compensar a sua perda auditiva e vai fazer com que você consiga escutar sons que estão lá em 40 decibéis, em 50 decibéis, que faça com que você consiga escutar na sua audição. Se você escuta em 70 e o som do ambiente está em 50, o aparelho vai fazer essa compensação, vai amplificar o som e vai fazer com que você escute em 70, na sua própria audição. Melhora não. Não, somente estabilização. Acho que todo mundo já perguntou, né? Felipe, muito obrigada pelas suas explicações. Acho que foi até passou um pouquinho, mas valeu a pena, né? Pessoal, vai ter a triagem auditiva. Jaqueline está ali, vai receber vocês naquela salinha em frente, quem tiver interesse. E ela também falou que quem quiser marcar audiometria também pode marcar com ela totalmente de forma gratuita. Então, ela já vai estar lá, quem quiser agendar. Tá bom? E essa audiometria sou eu que realizo. Pronto. Tá? Aí. Tá. No Hair Clean. Exatamente, Isso. na Hair Clean Copacabana. A Jaqueline vai falar para vocês tudo direitinho em relação a isso. Recomendo que façam essa triagem para poder identificar, porque aqui nós somente identificamos se existe uma dificuldade ou não. E aí, com a audiometria em cabine, tudo certinho, eu consigo identificar qual é o nível, qual é o tipo, qual é o grau da perda auditiva, se ela existir. Tá bom? Obrigada. E agradeço a todos. Bom, com muito agradecimento, foi uma alegria e foi muito importante essa palestra aqui, e muito esclarecedora, e eu acho que quanto mais durasse, mais dúvidas haveriam. De qualquer forma, eu aproveito essa oportunidade, em nome da Ambep, o nosso obrigado. agradecimento aqui, do fundo do coração. Essa Muito foi obrigado. excelente palestra. Para mim, foi a melhor palestra até hoje. Sinceramente, a mais útil para mim. Claro que as outras também foram importantes, mas essa foi fundamental, até em nível de perguntas também e dúvidas, né? Isso aqui é um carinho nosso também para você. Obrigado. Tá? E estaremos lá com a Jaqueline também. Foi uma honra para mim poder conversar com vocês. Eu não queria que fosse uma coisa maçante, só eu falando, então por isso que eu abro para perguntas, para colocar as suas experiências, o que quer da vida também, porque eu acho que é importante. A audição também é emocional. Então eu estou muito feliz por estar aqui, agradeço a todos e que tenha um bom dia.